No deserto, só a graça nos salva. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Tem Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 4. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eras as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Jeremias capítulo 2, do versículo 2 e 3. No deserto, somente a graça de Deus sustenta você, pois nada que se planta prospera. Posso acrescentar mais coisas que não estão nesse texto, mas que Deus fez no deserto ao povo de Israel por pura graça divina. A nuvem que os cobria durante o dia, protegendo do calor escaldante, e que virava a coluna de fogo à noite para iluminar o caminho e aquecê-los no frio. A água que saía da rocha que os acompanhou durante 40 anos, o pão que caía dos céus para alimentá-los durante todo o tempo que passavam no deserto. Todas essas coisas foram pura graça divina. Também hoje, com a situação em que se encontra o planeta, estamos dependendo simplesmente da graça divina. Seja contra essa praga do inferno, seja na manutenção das nossas despesas, seja ainda para que a obra de Deus avance sem ser impedida. Quem aprendeu a ser suprido e ficar agradecido por essa graça, venceu o deserto e entrou em Canaã. E Canaã não é deserto, mas Canaã tem gigantes e cidades fortificadas a serem vencidos, que só cairão por pura graça divina. Quem dependeu da graça divina durante o deserto, desfrutará dela em Canaã. Canaã aponta para o descanso no Senhor. Somente os que dependem da graça conseguem descansar em Deus e não ficam desesperados diante das diversidades. E elas sempre estarão presentes em nossa jornada nesse planeta. Depender exclusivamente da graça de Deus não é algo fácil, pois aprendemos a viver através do princípio do merecimento, que diz que só colhemos o que plantamos. O deserto serve para destruir o merecimento e ajustar o princípio da semeadura. De todo jeito, graças a Deus pelos desertos que passamos, pois é justamente neles que entendemos o quanto a proteção divina é real, o quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor sustenta todos aqueles que Ele chama em toda e qualquer situação. Como está a manifestação da graça do Senhor na sua vida nesse tempo de deserto? O quanto você pode testificar que somente a graça do Senhor tem salvado você nesse tempo? Reafirmando minha fé, eu proclamo que somente o Senhor é meu socorro, bem presente e proteção em tempos de dificuldade. Ele me faz andar altaneiramente sobre todas as dificuldades que me sobrevierem. Compromisso: só vou andar debaixo da nuvem, me alimentando da comida que vem do Senhor e tomando sempre da água que sai da rocha. Senhor Jesus, nós oramos nesse dia, porque é somente a sua graça que nos salva no deserto. Há momentos que nós não entendemos que não é momento de semear, mas é momento somente de desfrutar da graça do Senhor, pois a graça do Senhor nos faz perceber que nada que nós conquistamos vem de nós mesmos, vem da nossa força, vem do merecimento. Muitas vezes nós achamos que as situações que nós enfrentamos, diversidades, e achamos que não merecemos passar por aquilo, mas nós que nos consideramos no final muito bons, muito perfeitos, e aí não aceitamos que ninguém erre, que ninguém fale conosco, achando que nós somos perfeitos, e na verdade nós não somos. Tudo que nós temos vem de Ti, tudo que nós somos vem do Senhor, e se nós temos alguma bênção, algum privilégio, tudo
veio da mão de Deus. E os desertos nos faz entender isso, que tudo que eu tenho, que tudo que eu ganho vem de Deus. Aí eu percebo que nada funciona pelas minhas forças, nada funciona pelo meu braço, pelo meu entendimento, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu me considero bom ou não. Eu percebo que não faço nada e Deus faz tudo por mim, e o Senhor opera em mim, e o Senhor é bondoso para comigo quando eu não consigo fazer mais nada. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel no deserto não tinha como plantar, nem colher, não tinha como semear, porque o deserto não era um lugar para semear. A terra pronta para semear estava chegando. Era a terra Canaã, e eles estavam caminhando para ela, mas esse deserto fazia parte do processo, o processo de aprender a depender de Deus, porque nós somos tentados em todo tempo a depender de nós mesmos, a depender das nossas forças. Nós mesmos dizemos muitas vezes: se eu não fizer, ninguém vai fazer, se eu não me posicionar, ninguém fará, mas a verdade é que nós precisamos depender de Deus, é pela força do Senhor. A tua palavra diz que é pelo Espírito, não por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E aí então, esse tempo de deserto ensinou aquele povo a depender da graça de Deus, e depender do seu amor, a crer que o Senhor é bom e que nada faltaria. Nada faltaria, e nunca faltou. O Senhor sempre foi fiel desde o princípio, desde quando o Senhor os tirou do Egito até o momento que eles entraram. O Senhor ainda hoje continua sendo o mesmo, amoroso, fiel e poderoso, aquele que sustentou aquele povo, Pai, naquele momento de crise, de muita dificuldade. É o mesmo Deus que me sustenta todos os dias, é o mesmo Deus que cuida de mim. Muitas vezes nós achamos e tentamos achar um jeito para vencer as nossas próprias batalhas. Queremos ir pelo merecimento, nos achando inteligentes demais ou capazes demais. E aí, quando nós paramos numa situação em que não há mais o que fazer, como no deserto, como não tem mais onde olhar, só tem areia de todos os lados, não tem água, não tem comida, não tem nada, aí nós percebemos que só resta um lugar para olhar, que é para o alto, que é para Deus, e de lá vem o pão do alto, de lá vem a carne, de lá vem tudo que nós necessitamos. Da rocha vem água, da areia nós cavamos um poço e brota a água. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que derrama da sua graça quando nós não vemos alternativa, quando nós não vemos saída. Ensina-nos desses dias que depender de Ti é o mais importante que tudo. Aleluia.